Boa noite, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, amém? Não é bom estar na casa do Senhor. Antes de nós meditarmos na palavra de Deus, eu quero chamar o Tiago aqui, e também o Lu, a Daiane e a Ágata. Você puxa um pouquinho de lado aqui para mim? O teclado, só um pouquinho, só para... O nosso irmão Tiago, que desde de criança, né, Tiago? Serve com a gente aqui na IPI do Vale do Sol. Está começando e vai começar agora, dia 22, uma nova fase da sua vida, indo para a escolinha militar. Então nós vamos estar orando hoje, abençoando, profetizando maravilhas de Deus, livramento, pensamento cristão, que seja um cristão que entre na polícia, não uma polícia que entre dentro de um cristão, né? Nada contra as polícias, mas para que ele faça diferença onde ele for. E também, nós hoje estamos recebendo aqui de volta, né? De volta, o Lu, a Daiane e a Ágata, que tinham ido para a Igreja do Brasil Novo e agora estão de volta aqui conosco no Vale do Sol. Então nós queremos pedir à igreja que estenda suas mãos, que vamos orar abençoando a vida do Tiago, a vida do Lu, da Daiane, da Ágata, e que o Senhor dê direção para eles nesse novo tempo de vida. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui hoje num dia muito feliz, Pai. Feliz porque a conquista no meio do teu povo, a vitória, ó Deus, que o Tiago tanto esperou por esse dia, por essa semana, por esse início de nova vida dele, entrando, Deus amado, aonde é o sonho que ele tem. Então dá a ele, Pai amado e querido, sabedoria, discernimento, vindo do Senhor, para que ele possa entrar, ó Deus, na academia militar e ele possa ali fazer diferença, ele possa ser abençoador e abençoar também a vida das pessoas. Em nome de Jesus, livra ele de todo perigo, de todo mal, de tudo aquilo que não provém do Senhor, seja com a sua família, com seus filhos, Deus, a sua esposa, seja todos eles guardados pelo poder do teu Espírito Santo. Olha também, Deus, para a vida do Lu, da Daiane, da Ágata, que eles possam ser cuidados pela tua igreja aqui do Vale do Sol, que eles possam caminhar com o Senhor, retornar debaixo da tua mão poderosa, Deus, vivendo e praticando o teu evangelho. É assim, Deus, que nós oramos, tendo certeza de que o Senhor está com essas famílias, em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Deus abençoe, Tiago. Vai lá. Deus abençoe, Daiane, Ágata, menininha, criancinha, né? É isso aí, gente. Vamos lá abrir as nossas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 18. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 17. Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 17. Jeremias capítulo 18, verso de número 1 ao verso de número 17, diz assim a palavra de Deus. Jeremias capítulo 18, verso de número 1 ao verso 17, diz assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: disponha-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe apareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para arrancar, derribar e destruir,
se a tal nação não se converter da maldade contra a qual eu falei também, eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para edificar e plantar, e se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que houvera dito e lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor: eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois agora cada um do seu mal proceder e emendai os vossos caminhos, as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante ao nosso projeto, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre os gentios sobre quem ouviu tal coisa. Coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano, a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e corrente? Contudo, todos os do meu povo se têm esquecido de mim, queimando incenso aos ídolos que fizeram tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andasse por veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto de perpétuo assombrio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Com o vento oriental os espalhará diante do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da calamidade. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós estamos aqui, Deus, reunidos no Teu nome para louvar e adorar o Teu santo nome, para rendermos graça e declararmos, ó Deus, que somos dependentes de Ti, que não sabemos viver sem o Senhor, que não somos nada sem o Senhor, e entregamos o nosso louvor, entregamos as nossas orações, o nosso coração a Ti, e nesse momento precisamos ouvir a Tua voz. Então fala conosco, Senhor, ilumina minha mente, o meu coração, tira tudo aquilo que não provém do Senhor, da minha mente, da minha boca, do meu coração, e coloca, Senhor, nos meus lábios aquilo que o Senhor tem guardado para a Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha tocar a mente e o coração de cada pessoa aqui, para que ela possa entender o que o Senhor quer falar com ela, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus. Amém. Segundo o que a gente lê e estuda e vê nos livros de Jeremias, ele foi um dos homens que pregou a palavra de Deus, que falou a Israel, falou a Judá, falou ao povo de Deus, e essas pessoas, elas não escutavam, elas tinham um coração muito duro para entender aquilo que o profeta estava dizendo. Desde o início, Jeremias, ele diz ao Senhor: olha, eu sou difícil de falar, eu ainda sou muito novo para poder estar envolvido no meio dessas coisas, e o Senhor diz: eu que te chamei, eu que te escolhi, eu estou te enviando a ser profeta dessas nações. Mas Jeremias estava vivendo um momento de muita tristeza, porque Jeremias falava, Jeremias indicava, levava a palavra para as pessoas, elas não entendiam, e isso começou a trazer tristeza ao coração de Jeremias, começou a trazer dissabor a ele, até um momento em que ele está em um momento assim bem difícil, e você vai conseguir entender isso lendo também Lamentações de Jeremias, quando ele começa a dizer: eu só quero trazer algumas coisas no meu coração que pode me dar esperança, que é a palavra do Senhor, mas ele estava vivendo totalmente um drama do seu ministério. Era um momento de muita incerteza, insegurança, como nós lemos o texto. Israel, aquelas pessoas, elas começaram a passar a adorar a outros deuses,
começaram a oferecer holocausto a outros deuses, a fazer tantas coisas erradas que o profeta não se acha mais ânimo para continuar na obra ou continuar com a palavra de Deus. E então o Senhor leva ele a um lugar especial para falar com ele, mostrando o oleiro fazendo um barro, fazendo um vaso, fazendo algo diferente na vida, e começa a mostrar para ele uma situação bem diferente daquilo que ele estava vivendo. Sabe, Jeremias, ele não foi por uma maneira assim, de livre e espontânea vontade. O Senhor disse: Jeremias, desce comigo à casa do oleiro. Veio essa palavra do Senhor dizendo: disponha-te, vá à casa do oleiro que eu quero falar com você. Sabe, muitas vezes nós temos vivido momentos muito difíceis da nossa vida, momentos em que nós perdemos muitas vezes a esperança, momento em que nós achamos que a nossa fala já não tem mais nenhum tipo de popularidade, não está mais surtindo efeito. Há momento em que nós oramos ao Senhor, clamamos a Deus e parece que essa voz não chega até o Senhor, não tem resposta. Nós ficamos totalmente desnorteados e muitas vezes falamos: precisamos trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança, precisamos trazer ao nosso coração a presença de Deus, mas lá no fundo, lá dentro do nosso coração, a gente está abatido, a gente está sofrendo por causa de uma calamidade no trabalho, sofrendo pela fé, sofrendo pela família, sofrendo pelo casamento, sofrendo pelo filho, sofrendo por muitas coisas. E isso Deus falou comigo muito essa semana, quando Ele disse: há momentos na minha vida que o sofrimento chega para você, que você precisa ficar atento ao que eu tenho a te dizer, e a ir ao lugar especial que eu tenho guardado para você. A casa do oleiro não era uma casa qualquer. A casa do oleiro não era um lugar que tinha em todos os lugares de Israel, não era algo comum. O Senhor disse para Jeremias: olha, nesse momento difícil, eu quero te levar a um lugar especial para falar com você. Sabe, talvez hoje Deus, Ele quer falar com a gente. Deus tem tentado trazer a sua palavra, trazer para nós um despertar, tem gritado ao nosso coração: dispõe-te, Meire, dispõe-te, Dona Silvana, dispõe-te, Paulinho, a ir à minha casa, a ir ao lugar especial que eu tenho para falar com você. E a gente tão machucado, tão corrido com o dia a dia, a gente começa a endurecer e a não escutar, e nós no meio do barulho, no meio de toda essa tribulação, nós não vamos entender o que o Senhor quer dizer. Porque é lá no lugar separado, nesse lugar especial, é que o Senhor vai falar conosco, vai mostrar coisas do céu para nós. Sabe, é lá que o Senhor vai estar narrando para mim, para você, muitas vezes aquilo que vai trazer alento ao nosso coração. Sabe, Jeremias, ele teve que ver com os seus olhos algumas coisas que o Senhor só podia falar e mostrar para ele na casa do oleiro. Mostrava a ele as mãos que faziam o barro, tinha total controle, quando saía fora do padrão, ele quebrava e fazia de novo. O que Deus estava querendo dizer para Jeremias: olha, nada fica fora do meu controle, nada sai da minha mão, nada sai da minha soberania, nada sai daquilo que eu tenho escolhido para esse povo. E nós precisamos ter certeza disso. Ainda que pareça que as nossas histórias, que as nossas lutas estão tão grandes, o Senhor quer falar conosco. O Senhor quer nos levar a um lugar especial para mostrar a mensagem que Ele tem separada para o teu coração, para o coração do seu Zé Carlos, para o coração da Vilma, para o coração do Ricardo, para o coração do Tiago, para o coração de cada um aqui. Deus tem um lugar diferente a falar. Sabe, não é a mesma laranja que eu olho, que o Renato olha e fala a mesma coisa. Sabe, Deus levou ele ali mostrando para ele: olha, Jeremias, eu tenho algo de espetacular para te mostrar. Deus quer nos levar muitas vezes a um lugar especial, a falar conosco, e Ele usa essa linguagem, do oleiro, ao qual, nesse momento, quando a gente pensa em fazer um vaso, a gente acha tão simples,
E muito caro, né? A gente olha para um vaso e fala assim, pô, pagar R$20 num vaso, mas você precisa achar um barro bom. Se você não achar um barro bom, você não vai conseguir moldar vaso nenhum. Sabe quando ali Jeremias estava olhando para aquilo, Deus estava falando para ele, olha Jeremias, eu preciso achar vasos, eu preciso achar barro que são bons. Sabe, barros que vão dar modelagem, que vão fazer as coisas boas. Eu preciso pegar esse barro do jeito que ele está lá na barranca do rio, lá no lugar da lama. Eu preciso trazer ele, eu preciso de tirar do meio desse barro as impurezas, eu preciso de tirar as pedrinhas, porque senão ele não vai modelar. Sabe, ali essa linguagem falada do Antigo Testamento, do vaso sendo moldado na mão, sendo tirado as impurezas, era Deus falando, olha Jeremias, eu quero te dizer para você, que eu escolhi Israel, eu escolhi esse povo, mas eu preciso tirar as impurezas dele, tanto que Deus diz, eu vou me virar o rosto. Sabe, Deus falando num lugar especial, com uma pessoa especial, dizendo para ele, olha, vem, tem que ter obediência, para ir precisa obedecer. E esse barro hoje, irmãos, nós sabemos que não tem tanto a ver com Israel, mas sim com a nossa vida. Nós somos um barro escolhido por Deus a ser moldado um vaso, e um vaso muito bom, diz o Senhor que nós somos vaso, e Ele fez nós para a glória dEle, vasos que são transbordantes de óleo, que é da presença do Espírito Santo. Mas a gente precisa aceitar essa mão de Deus que fala conosco em lugares que são muitas vezes especial para mim, para você. Mas pastor, como que é isso? Não sei, irmão, sabe, muitas pessoas, elas não querem entender essa voz do Senhor, falando que Ele é um escolhido, um vaso, um barro, separado de um lugar para se fazer algo para a glória de Deus, e ele vai escutar isso, sabe aonde? Não é na casa do oleiro, mas às vezes num velório. Quantas pessoas dizem, puxa, eu fui escutar Deus falar comigo num sepultamento. Olha, eu fui escutar Deus falar comigo num acidente. Porque Deus, Ele fala onde Ele quer e da maneira que Ele quer. Ele fala na festa, Ele fala no velório, Ele fala onde Ele quer falar. Nós é que precisamos entender qual é o melhor ambiente para Deus falar conosco. É o ambiente da obediência. É o ambiente do se entregar, do entender que nós somos vaso na mão de Deus, e é Ele quem molda, e se esse vaso não sair do jeito que Ele quer, Ele vai quebrar. Quantos de nós estamos com a nossa vida quebrada por não obedecer, por não entender que Deus quer tirar de nós a impureza? Não tem como um vaso ficar lisinho, bonitinho, ser para honra. Se ele estiver cheio de impureza, ele não vai, de maneira nenhuma, ter uma modelagem boa. Sabe, muitas vezes nós não temos obedecido à voz do Senhor que nos dirige a esse momento, a entender a sua mensagem. Sabe, é um dos únicos textos, talvez o único que eu consiga, que eu leio, que veio o Senhor falando, veio a minha palavra, não podereis fazer vós outro vaso. Sabe, e o Senhor levando ele, mostrando e dizendo, eu quero te dar as minhas palavras para você. Sabe, Deus, Ele tem tentado falar de várias formas conosco. Várias formas, dizendo que eu e você somos especiais para Ele. Que eu e você fomos escolhidos por Ele. Que no meio de uma barranca, de tanta coisa que poderia ter sido juntada, Ele disse, é você o meu punhado. É você a quem eu escolhi, eu quero tirar do meio de você as impurezas. Eu quero te fazer algo que vai ser maravilhoso. E se você não entender isso, eu vou ficar quebrando você. E era isso a palavra de Deus para Jeremias. Jeremias, deixa com que Israel, no meu povo, vai ter que ouvir a minha voz. Porque se não ouvir, eu vou quebrá-los. Vai cair, eu vou fazer de novo. Vai cair, eu vou fazer de novo. Vai fazer de novo quantas vezes for preciso. E aí parece que o coração de Jeremias dá uma tranquilizada. Sabe, nós precisamos começar a tranquilizar o nosso coração na onipotência de Deus, na soberania de Deus.
Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus, Ele é dono de toda a nossa história. É Ele quem escolheu o dia que eu e você nascemos. E isso parece tão brusco, mas se você, e eu vou usar uma linguagem agora bem séria para você entender, se você lembrar disso no teu coração, no milhões de esperma, o Senhor disse, é você que vai viver. No milhão que tinha lá para poder ser escolhido para nascer, Ele diz, é você, Daiane. É você, Tiago. É você, Samara. E a gente ainda duvida dessa onipotência, dessa soberania de um Deus que um monte ficou para trás. E Deus disse assim, é você que eu escolhi. E aí você é gerado, você é guardado dentro de um ventre, você passa por um monte de situação até você vir a esse mundo para conhecer o poder de Deus. Sabe, Deus quer hoje nos trazer para perto dEle, para um lugar especial, para ouvir a mensagem dEle. Quanto nós temos se importado com ouvir a mensagem de Deus? Nós temos se importado, sim, muito, em falar o que a gente quer para Deus. Deus eu quero, Deus eu tenho isso, Deus, mas o que é que Deus tem para você? Naquele momento para Jeremias era desistir, era acabar, era parar. E Deus falou, vem cá Jeremias, eu tenho uma mensagem separada para você, num lugar separado, numa história diferente para você. Vem aqui e mostra para ele algo fantástico. Sabe, nós não temos tido essa perspectiva de termos que parar para ouvir a Deus. Nós estamos vivendo um momento de tanto barulho que a gente não tem se preocupado com o que Deus quer falar comigo. O que Deus quer falar comigo diante dessa pandemia? O que Deus quer falar comigo diante de toda a situação que a gente está vivendo, de tanta incerteza, de tanta insegurança? O que é que Deus quer falar comigo? Será que Deus é um brincalhão? Me desculpa essa expressão, mas será que Deus é um brincalhão que escolhe pessoas só para divertir com Ele na terra? Não, irmãos. O que tem é um monte de gente totalmente desconectada, parando de olhar para aquele que é o seu Criador, para fazer aquilo que o Criador deixou para a sua vida, e seguindo aquilo que não é o que te criou, que só quer destruir, acabar com a sua vida, e você está seguindo totalmente o que Ele tem guardado para você. Voltar os olhos para o Criador. Sabe, chega um momento da nossa vida, irmãos, que a gente vai entender que muito mais do que falar de Deus, porque falar de Deus é muito bom, é fácil falar de Jesus. Você olha para a Bíblia, você olha para o Novo Testamento, você olha para o Antigo Testamento que aponta para Ele, para onde você olha, você tem como falar de Jesus, e é fantástico, Jesus que cura o cego, Jesus que cura o aleijado, Jesus que cura a doença, Jesus, mas viver de Jesus tem sido a grande dificuldade. Falar, você vai chegar um momento da tua vida que Deus vai te levar para esse lugar especial e vai dizer, acabou, não tem mais fala, agora tem atitude, tem vida, você vai precisar viver. Chega momentos da nossa vida que, se nós não entendermos que Deus está querendo de uma maneira gritante no nosso coração dizer, para de falar. O que precisa de você agora é atitude. Sabe, é Ele, sabe, que vai mudar a nossa história e que vai nos levar a uma vida totalmente diferente. Sabe, essa história do vaso me lembra muito a história de Nicodemos. É o nascer de novo. Quantas pessoas têm vindo a Cristo, mas não nasce. Parece que está sendo gerado 10 anos para nascer. Quanto tempo nós vamos levar para querer nascer de novo, ser uma nova criatura, estar na mão do oleiro, do Deus que prepara a nossa vida para dizer assim, eu estou em paz hoje, porque com Deus eu me deito, com Deus eu me levanto, e eu vou para a minha vida o dia inteiro, porque quem governa a minha vida é Deus. Quantos de nós têm conseguido viver isso?
Quantos de nós têm conseguido acordar e dizer assim: eu não tenho medo de nada, porque a mão de Deus é sobre a minha vida. Eu sou nascido de Deus. Nós não temos isso. Basta a primeira tormenta do meio-dia, a primeira história que chega para perto da vida da gente, nós estamos gritantes, e nós não somos de maneira nenhuma mecânico, e vamos ter mesmo isso, mas precisamos aprender com Jeremias. Quando estivermos no desespero, vá para a casa do oleiro, vá para a casa do Criador. Olha para aquele que te criou, olha para aquele que tem a mão sobre a tua vida, olha para aquele que muda e faz as coisas que quer com você a hora que quer. Sabe, Deus ele vai querer falar comigo e com você de várias formas, e Ele vai trazer para nós uma maneira muito edificante para as nossas vidas, mas nós precisamos entender que Deus tem um momento e um lugar para falar conosco todas as vezes. Sabe, Jesus se fez homem para nós podermos aprender com Ele. E nos momentos mais difíceis de Jesus, qual foi a casa do oleiro que Jesus foi? Chamado Getsêmani. Foi ouvir do que o Pai tinha, foi curvar a cabeça e dizer: Pai, a minha angústia está aqui, estou aqui pulando, salpicando, o que eu faço da minha história? Mas seja feita a tua vontade. Sabe, nós precisamos começar a querer ir para os nossos Getsêmani, ir para as nossas casas do oleiro, para os lugares especiais que Deus quer falar conosco. Nós estamos perdidos porque estamos escutando buzina, nós estamos escutando trombeta, barulho do mundo. Não é a voz de Deus não engana. Quando Deus está chamando alguém, a ovelha escuta o seu pastor e ela não tem dúvida, ela não confunde aquele que é o seu Criador. Quando alguma coisa está chamando a gente e a gente está perdido, batendo para lá e para cá, não é voz de Deus. Voz de Deus não é barulho, voz de Deus não é trovejada, voz de Deus não se confunde, ela fala com as suas ovelhas e ela é direta para que eles possam ouvir. Sabe, nós precisamos atentar o nosso coração e parar, porque senão nós não vamos aguentar. É muita coisa, muita pressão, muita luta. E a gente precisa começar a olhar e falar: Deus, o que é que o Senhor tem para falar comigo? O que é que o Senhor quer falar comigo? Eu preciso entender os lugares. Deus, Ele falou com pessoas como falou com José, sonho. Ele falava por tantas outras maneiras, por tantas outras coisas. Ele falou através dos profetas, fala principalmente através da sua palavra. E a gente vê na resistência nos dias de hoje, irmãos, para se ouvir a palavra de Deus. As pessoas ouvem Gustavo Lima, as pessoas ouvem televisão, as pessoas ouvem, não estou dizendo que é pecado não, tá? As pessoas ouvem política o dia inteiro, mas na hora de ouvir uma mensagem de Deus não aguenta, não quer. Tem alguma coisa de errado dentro da gente. Tem alguma coisa de errado dentro de nós, nos tirando de ouvir a voz do nosso Pai. Ele está dizendo: eu quero que você desça a um lugar, esse lugar especial, eu quero que você vá à casa do oleiro, eu quero te mostrar, eu quero que você veja o céu, eu quero te mostrar as coisas que eu criei. E nós estamos se batendo para todos os lados. Você acredita que o que tem te deixado desnorteado é Deus? Você acredita que esse barulho que te está deixando com ansiedade, com angústia, com desespero é Deus? Para e pensa, irmão. A palavra diz que o Senhor falaria com as suas ovelhas como aquele que as ovelhas jamais confundiria a voz do seu. Sabe, a gente está dando ouvido para tantas outras coisas, a gente vai para lugares, né? A gente fica olhando o mundo, vai para o lugar da droga, vai para o lugar da bebida, vai para o lugar, quer ouvir Deus em lugar que Ele não vai falar.
Sabe, a gente precisa começar a entender o que de fato quer Deus falar conosco, e não é possível nós limitarmos a voz de Deus. Sabe, Ele vai falar conosco através do Espírito Santo. De alguma forma, o que nós precisamos é estar atento para querer ouvir Deus, para querer saber das coisas de Deus. Você está desesperado, irmão? Você está passando por luta? Você está passando por dificuldade? Você está num momento igual Jeremias, dizendo: ah, Senhor, o dia que eu nasci foi trevas. Ah, Senhor, a minha mãe me concebeu, era escuridão. Mas uma coisa eu quero colocar no meu coração, aquilo que pode me dar esperança, que as misericórdias do Senhor podem me alcançar. O que trazia isso ao coração de Jeremias era ouvir a voz de Deus. Sabe, eu tenho estado muito incomodado porque eu não sei se eu tô muito fora da casinha, né? Não sei se eu já saí fora da casinha, mas eu vejo as pessoas escutando o grito de todo mundo, mas não vejo escutando os gritos da palavra de Deus. A casa de Deus está sendo um lugar de morte, não um lugar de vida. A voz de Deus está sendo um lugar que traz o maior dano para a humanidade, ao lugar de trazer maior vida. As pessoas estão correndo da voz de Deus, ao invés de querer ouvir o que Deus tem para falar. Mais ou menos o que se vivia naquela época, ao ponto eu uso o termo cristão, porque para mim toda a palavra de Deus, Cristo existiu, mas naquele tempo as pessoas, os judeus, ou os hebreus, ou qualquer um, estava sacrificando a outros deuses como se não tivesse um Deus verdadeiro. Nós estamos fazendo as coisas do mundo como se nós não tivéssemos que prestar conta ao nosso Senhor e Salvador. Nós andamos sem temor, nós andamos fora, mas totalmente fora daquilo que é a voz de Deus. Pelo menos isso é o meu pensamento, tá, irmão? Se isso não for para o teu coração, você joga no lixo, mas é o que Deus tem colocado no meu coração. Que a gente está ouvindo muito mais o barulho das buzinas do que o do Senhor. Sabe, o profeta teve que descer para ouvir Deus falar. No verso 3, isso mostra que foi uma exigência divina. Sabe, ouvir a Deus para nós continuarmos a nossa vida e permanecermos vivos na fé, é obediência. Nós precisamos fazer isso. Sabe, nós precisamos começar a entender que para o crente viver, ele precisa ouvir a Deus. Se eu passo uma semana sem Deus falar comigo através da Bíblia, através de um louvor, através de alguma coisa, eu fico muito preocupado. Mas talvez algumas pessoas já se acostumaram, igual Saul, né? Que o Espírito se retira dele e ele não se importa. Vai fazer as coisas pela carne, vai fazer as exigências do mundo. Sabe, nós precisamos começar a entender que nós, como cristãos, não temos como viver sem ouvir a voz de Deus. E se ouvirmos essa voz de Deus e fazemos ao contrário do que ela diz, estamos nos assassinando. Estamos acabando com a nossa vida, estamos destruindo a nossa vida. Sabe, Deus, todo o projeto que Deus tem para levantar para mim, para a tua vida, tem que ser para gerar bênção, não para gerar destruição. Estava estudando com as pessoas em Dracena essa semana sobre a providência de Deus, a provisão de Deus. E eu estava dizendo o quanto as pessoas ouvem as coisas para conseguir uma bênção, um milagre. Deus me dá um carro, Deus me dá um carro, Deus, olha, o Senhor me dá um carro, eu quero ir para a igreja, esse carro é para servir, para levar os irmãos na vigília, Deus, é para mim poder ter facilidade para ir para a casa do Senhor. Na outra semana, Deus, eu não pude, tive que levar uma pessoa em outra cidade. Olha, agora o carro, aquilo que era de Deus para a minha vida, aquilo que é a bênção, me tirou da presença do abençoador. Aquilo que eu sonhei, que eu pedi tanto para Deus, dizendo, olha, isso é para te glorificar, né, Tiago, indo lá para a academia, Senhor, isso é para te dar glória. Aí daí um mês tirou você da casa de Deus. Que isso? Está ligado? Que bênção é essa que te tira da presença do abençoador?
E nós temos vivido assim: Deus me dá, Deus me dá, Deus me dá, e a gente pega com a mão aquilo, mas aí a gente não glorifica mais a Deus. Eu sinto saudade dos crentes antigos, que nascia um filho, se fazia o culto de ação de graça pelo nascimento de um filho. Ai, meu filho fez aniversário, culto de ação de graça pelo aniversário de 1 ano do meu filho. Ai, meu filho formou, meu filho isso, ai, minha casa, meu marido, meu casamento. Hoje, qual é o culto de ação de graça que nós oferecemos? De morte. Morreu fulano, corre, pastor, o senhor não faz, parecendo que aquilo vai levantar a pessoa da casa. Não. O que ela tinha que fazer terminou ali, o resto é você quem vai ter que fazer. Sabe, nós precisamos voltar a ter desejo de semear nas coisas de Deus, semear nas coisas de Deus e semear nas coisas de Deus, tendo certeza que é Ele quem vai gerar o fruto. E aprender, né, o tempo de Deus, como a gente está falando em Dracena. Sabe, você vai lá, você planta um pé de laranja, você coloca uma semente até germinar, aquilo tudo vai quase 4 anos para começar aquilo. Aí nasce a laranja, bonita, você tem que esperar ela madurar para você catar do pé e você descascar ela e chupar. A gente mal semeia hoje, quer catar fruta verde, comer, não porque Deus me deu, e aí eu como a maçã amarga, a banana, amarrando a língua. Eu não tenho mais paciência de semear os frutos de Deus. Eu tenho vivido numa zoeira do mundo, num barulho tão grande do mundo, que eu esqueci de ouvir a voz de Deus dizendo: calma, tem um momento de plantar, tem um momento de arrancar, tem um momento de colher, tem um momento de comer. Ah não, Deus deu. E quantas pessoas estão pegando fruto antes da hora? Quantas pessoas estão catando as coisas antes da hora, não estão prontos, ainda não tem maturidade para adquirir aquilo, e aquilo está tirando da presença do abençoador. Sabe, era isso que Deus estava dizendo para Jeremias: não desanime. Não desanime, porque eu tenho soberania sobre todas as coisas. Sabe, descer, nesse caso, tem a ver com uma mudança de postura. Sabe, quando nós estamos fora, não conseguimos obedecer ou ir ao lugar preparado por Deus para mim e para a tua vida. Nós precisamos voltar a fazer isso, irmãos. A dizer: Pai, sabe, quando a gente olha para esse texto, tem o Hernandes, pastor Hernandes Dias Lopes, ele coloca um estudo dizendo para nós que ali naquela imagem tipificada por Deus, o oleiro é Deus. Era Deus que toma o barro nas suas mãos e dá a ele o formato que mais lhe agrada. O formato que mais lhe dá agrado é Deus quem molda, é Deus quem vai falar quando você é um fruto maduro. Quando você está bom, quando você está, sabe, totalmente formado para poder fazer as coisas do Senhor. Ele mostra o barro para o homem, mostrando o homem na sua vulnerabilidade, para toda a sua, sabe, a sua dificuldade de obedecer, de fazer as coisas, como aquele que cai, aquele que é criado, e a casa do oleiro como sendo o templo. Sabe, eu achei muito legal isso, porque se nós nos preparássemos para vir na igreja, você já pensou que bom? Não é assim, sabe? Hoje eu não tenho nada para fazer, eu vou lá na igreja. Ah, hoje meus amigos não veio aqui mesmo, eu vou lá na igreja. Não, Deus, hoje eu estou indo entregar um culto ao Senhor. Eu estou entregando meu coração ao Senhor, porque eu sou a igreja, tá bom, Deus? E eu quero ouvir a sua voz lá. E eu começo a orar de tarde, a me preparar de tarde, a chegar na casa de Deus e joelhar e dizer: Pai, eu cheguei na tua casa, e é no ajuntamento que o Senhor derramou o Espírito Santo, foi no ajuntamento que o Senhor disse que tudo que ligasse na terra seria ligado no céu, foi no ajuntamento que o Senhor disse que daria a chave do céu, para que a gente pudesse fazer milagre. Olha, no ajuntamento não é de maneira nenhuma isolada, como o pastor Lucas disse hoje de manhã em Bernardes. Senhor, eu estou aqui na tua casa, no lugar de ajuntamento, eu vim aqui para ouvir o que o Senhor quer dizer comigo. Eu estou descendo na tua casa para ouvir a tua voz. É assim que a gente faz? Não, a gente muitas vezes é embrigado com a mulher,
brigado com o filho, sai atrasado de casa, fala assim, hoje eu não tenho nada para fazer mesmo, não vai passar nada que presta, vou lá na igreja. Hoje que legal, fulano vai na igreja, eu vou também. Pode faltar todos os teus amigos na igreja, só não pode faltar um amigo seu chamado Jesus Cristo. Você pode vir com 200 pessoas na igreja, se Jesus não estiver aqui, da mesma maneira que você entrou, você vai sair. Sabe, nós precisamos começar a entender algumas linguagens que Deus quer falar com a gente. E falar, pai, eu quero ir para a sua casa ouvir sua voz. Mas eu quero ouvir a sua voz e quero tomar decisões, eu quero tomar atitude, eu quero mudar a minha vida, eu quero ter uma vida diferente. Eu quero algo novo para a minha história, não dá mais para mim viver isso, não dá mais para viver nesse mundo que só barulho, barulho, barulho. A minha alma precisa de silêncio. Nós estamos hoje com uma geração que está tomando Rivotril igual água, tomando ansiolítico igual água, porque não tem paz dentro de si. Paz nós só vamos encontrar na frente do Senhor, na presença de Deus, quando entendemos a soberania de Deus, quando entendemos que é Deus quem está governando a nossa vida, que é Deus quem está fazendo as coisas da nossa vida. O bom de saber disso, e talvez uma notícia que eu vou te dar legal, é que o barro não pode argumentar. E se Deus te escolheu, Ele vai fazer de um jeito ou de outro. Sendo com você por amor ou sendo por você arrastado pelas enxurradas da vida. É a gente que diz para Deus, é a gente que olha para esse amor de Deus, que faz mudanças e transformação, e obedecemos para que a nossa vida possa ser transformada. Sabe, Jeremias escreveu que o oleiro fez o vaso segundo o bem que lhe pareceu, como está no verso de número 4, quando a gente olha que diz a palavra que ele fez segundo o bem que lhe pareceu aquele vaso. Deus vai fazer a minha e a tua vida da maneira em que Ele achou, do que Ele tem para mim e para você. Sabe, nós precisamos nos render ao Senhor, a dizer ao Senhor, Pai, eu preciso te ouvir. Há momentos de barulho, irmãos, há momentos de tribulação, há momentos de guerra, há momentos que nós estamos igual Jeremias, querendo fruto. O Jeremias, o que ele queria era ver as pessoas se convertendo. Sabe quando o povo lê Jeremias e se converte hoje? Quando lê o livro de Jeremias. Talvez o fruto daquilo que você está regando hoje vai ser difícil de ver, mas é Deus quem vai te dar o momento de colheita. Mas a gente está tão angustiado, tão barulhado, tão, sabe, atarefado, com a nossa cabeça tão perturbada, que a gente precisa parar e dizer, Senhor, eu preciso aprender com Jeremias, eu preciso ir para ouvir o Senhor, eu preciso entrar na sua casa, eu preciso ouvir a tua voz, eu preciso falar com o Senhor. E aí os textos são maravilhosos. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu Deus que está em oculto, que Ele vai te ouvir. E tem textos e textos que eu poderia citar para você aqui, um monte. Agora, o negócio é quem quer ouvir a Deus. Porque falar, eu sei que tem bastante gente hoje aqui que queria falar. Falar, Deus me dá, Deus faz, Deus conserta o que eu arrebentei. Lembra, você é o barro, está consertado, está quebrado a coisa aí. Sabe como Deus vai consertar? Quebrando tudo. Não tem remendo com Deus. Deus não remenda pano velho. Deus não vai remendar vaso quebrado com um pedaço super bonde. Isso é coisa nossa. Está ruim? Deus vai quebrar de novo. Não fez certo? Vai quebrar de novo. Vai quebrar de novo até com que a gente obedeça e faça segundo a vontade de Deus. Sabe, o novo nascimento nos torna instantaneamente perfeito, e a gente precisa querer isso, como está lá em Tiago, capítulo 1, verso 21. Por isso, rejeitado toda imundícia e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, ao qual pode salvar as vossas almas. Eu e você precisamos querer nascer de novo. Eu e você precisamos todos os dias dizer, Senhor, me tira as mazelas,
Me tira as coisas ruins da minha vida, me faz um barro que dá para produzir aí um vaso bacana, um vaso que seja para glorificar o Senhor. Sabe, nós precisamos olhar para esse Deus maravilhoso e pedir para Ele: Deus, faça segundo a Tua vontade. E o bacana de todo o final do vaso, para ele ficar pronto, prontinho, pronto para o uso, o que ele precisa fazer? Passar pelo fogo. Sabe, nós podemos fazer tudo quanto é coisa, nós só vamos estar prontos por Deus quando a gente passa pela prova. Deus passou com Cedraque, Mesaque e Abednego na prova. Deus fala lá no Salmo 23 que Ele passa conosco no vale. Deus diz para nós que nunca nos livraria de toda a tribulação do mundo, mas era para nós termos bom ânimo, que Ele nos ajudaria, porque Ele venceu o mundo. A gente precisa começar a entender que os barulhos vão ser muito, que as coisas vão ser ensurdecedoras, que os gritos estão sendo terríveis. Mas eu preciso perguntar para mim agora: eu tenho só ouvido o grito ou eu tenho ouvido a voz de Deus? Eu tenho conseguido ouvir Deus falar comigo? Ou Deus está tão distante que eu já não consigo mais falar? E não é Deus que se distancia, hein, irmão? É você que se distancia de Deus. O amor de Deus, nada separa Ele da gente. Nada separa a vida da gente. Mas o que é que tem nos separado desse amor? Somos nós mesmos nos distanciando. Sabe, eu quero que você possa pensar nessa palavra, que você possa meditar nisso, olhar para dentro do seu coração nessa noite, olhar para as coisas que você está pensando, olhar para as coisas que você está passando, olhar para as lutas que você tem enfrentado, entender que você é um escolhido de Deus. Como eu te disse, de milhões de esperma, Deus falou: é você que vai viver, é você quem eu quero, quem escolheu você foi Deus. E ainda que tudo esteja gritando, comece a baixar a tua voz, a falar manso, para ouvir o que o Criador quer falar com você. Sabe, não deixa com que os barulhos da casa, que os barulhos da guerra, que os barulhos das adversidades tire o poder de você ouvir a voz do teu Criador. Não deixe isso acontecer na sua vida. E tudo nós podemos passar. Podemos passar por provações, podemos passar por luta, por dificuldade. A nossa mente pode pensar o que quer, a nossa mente pode querer fazer o que quer, mas a obediência não vai deixar com que eu haja contra o meu Deus, porque eu sou guardado e protegido pelo Espírito Santo de Deus. Olha para a tua vida hoje. Eu quero que você reflita, eu quero que você possa olhar para dentro do teu coração e ver quem é que você tem escutado. Talvez é tanto barulho que você está sem noção, sem para onde ir, sem o que fazer. Hoje é dia de você descer à casa do Criador. Hoje é dia de você descer à casa do oleiro, fechar os teus olhos, falar com Deus, falar: Deus, o que é que o Senhor quer falar comigo? E aí você vai ver como esse texto aqui, Deus falou com Jeremias: o problema não é você, o problema é o povo está se prostituindo com outros deuses, o povo está fazendo, o povo está, eu vou virar o rosto. Mas acalma, Jeremias, porque quem está no controle sou eu. Ainda que tudo pareça não ter saída para você, tem. E a saída chama Jesus Cristo de Nazaré. Entregue a vida ao Senhor Jesus, e as demais coisas Ele fará. Deixa com que Jesus peleje por você, que Ele lute por você. Para de querer vencer as coisas com o teu braço, Ele é soberano. Eu quero orar com você nesse momento. Eu quero clamar a Deus nesse momento, pedindo para que você possa olhar para dentro do teu coração, para dentro da tua vida, para que você possa ver o que é que o Senhor quer falar com você, o que é que tem tirado você de ouvir a voz do Senhor. Eu não sei as suas lutas, irmãos, eu não sei as suas guerras, não sei se as suas lutas estão na área da saúde,
Eu não sei se elas estão na sua casa, com a sua família, se estão no trabalho, se está na vida espiritual. Eu só sei que não existe guerra para Deus não vencer. Não existe batalha que o Senhor não vença. É momento de você ouvir o que Deus quer te falar. É momento de você ouvir a voz daquele que é o general dos exércitos. Aquele que nos conduz em vitória, e que você possa entregar a tua mente, o teu coração, e que você possa ouvir o que Ele quer falar contigo. Eu quero orar com você. Curva a tua cabeça. Fale com o Senhor nesse momento. Que você possa, nesse momento, colocar suas ansiedades, as suas angústias, suas lágrimas, como Jeremias fez. Como Jeremias se colocou diante de Deus e Deus o levou em um lugar especial. Deus quer falar com você em um lugar especial. Deus quer falar com você na casa dele. Deus quer falar com você em um lugar aonde a voz dele jamais vai ser confundida. Entrega as tuas angústias, entrega as suas incertezas, as suas inseguranças, as suas impurezas. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos as nossas vidas aos pés da tua cruz. Pedimos a ti, Deus, que o Senhor venha tirar todo tipo de barulho que está nas nossas emoções, no nosso coração, na nossa mente. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, tudo aquilo que tem impedido, Senhor, de ouvirmos a tua voz, tudo aquilo que tem nos impedido, Senhor, de ouvir o que o Senhor quer falar conosco. Pai, não seja hoje eu pedindo, mas seja o Senhor falando conosco. Tenha misericórdia de nós e fala conosco, Pai, nos levando a trilhar o caminho que o Senhor escreveu desde o ventre da nossa mãe, desde antes da fundação do mundo, para que não desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas possamos andar, Pai, no caminho que o Senhor nos conduz, para chegarmos, ó Deus, nos nossos alvos, nos nossos objetivos, que é Cristo Jesus. Leva embora, Senhor, as nossas ansiedades, as nossas angústias, as nossas mazelas, em nome de Jesus. Encha, Pai amado e querido, com o teu poder, com a tua graça e com a tua misericórdia. Tranquiliza o nosso coração, Pai, que apesar das adversidades, apesar das lutas, das guerras, o Senhor é conosco, o Senhor está conosco, o Senhor habita dentro de nós. É o Senhor, Pai, quem bendiz, é o Senhor quem maldiz, é o Senhor, Pai amado e querido, quem peleja por nós. Nos abençoa e nos dê graça para que possamos saber o caminho, a direção que devemos seguir, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Nos dá, Pai, sabedoria do alto, para podermos caminhar com o Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém, Jesus, amém. Que Deus possa ter falado com você, que o Senhor possa ter falado ao teu coração, e que você possa sair daqui com uma mensagem, como Jeremias saiu daquele lugar com uma mensagem de Deus, que você também possa sair daqui da igreja hoje com uma mensagem do Senhor no teu coração. Amém, irmãos?